Obrigado. Nessa apresentação, né, eu quero trazer aqui, nesse contexto a gente pensou, quando organizou o workshop, finalizar com uma projeção futura, olhando para as interações e cooperações, né? Primeiro, as universidades, o Fabrício muito bem colocou as atividades como um exemplo, né? E aqui eu tenho que levar a nossa reflexão sobre a nossa interação internacional, né, dentro do contexto da assimilação de dados e depois projetando essa assimilação no contexto da modelagem. A gente vamos passar pelas nossas lições aprendidas, né? Então, eu já refletir um pouco sobre essa imagem do CPTEC, um breve histórico, falar um pouco dessa imagem, algumas experiências que a gente tem tido, né? O TIG, participações internacionais no tema assimilação de dados, e depois as cooperações com o CMWF, Unicef, que a gente precisa citar aqui, e uma perspectiva futura com o Monan e o que a gente vê pela frente, né? Então, a primeira aqui, aquele pôster que está ali, já caracteriza bem isso, o nosso histórico da assimilação de dados, né? Nós tivemos a assimilação de dados começando em 94, várias versões foram sendo assumidas, e finalmente, né, a gente teve uma versão mais sofisticada, com o GSI praticamente, né, o G3 de VAR, que tinha várias novidades, a assimilação de radiância, né, então era uma solução robusta, que foi implementado e depois de 10 meses ela saiu e a gente tem hoje praticamente 10 anos sem assimilação operacional, né? Então, esse é um retrato, né? Aquele workshop que está ali foi um momento importante, onde a gente também se projetou fazer a assimilação operacional com o LTKF, foi um compromisso que a gente assumiu com a sociedade. De alguma forma a gente não cumpriu, né, e assumiu esse novo sistema, e depois esse sistema também não se concretizou como a gente gostaria. Então é uma experiência do passado, né? Desculpa, aqui também eu acho que quando nós tivemos o novo Super em 2010, a gente também teve, assim, nesse desenvolvimento, né, dentro desse período de 98 a 2012, nós trouxemos um evento do Atovis para o Brasil e colocar uma estrelinha ali no Brasil, dentro daquele hall de outros centros que estavam ali, né, faz o CPTEC uma certa importância naquele momento, o CPTEC se projetava, né, então foi importante, né, foi um momento importante, mas que de alguma forma isso não se concretizou, não se avançou. Os tempos futuros não mantiveram essa mesma imagem, né? A imagem mudou e a gente de alguma forma nem avisou que a gente não podia cumprir mais com o que de alguma forma a gente tinha assumido, né? E então a gente deixou de ter aquela imagem, mas a gente acabou não externando, né? No TIG é um outro exemplo, né? Você vê essa imagem, ela coloca o CPTEC num ambiente de adulto, né? Mas a gente, de alguma forma, tem que ter um comportamento adulto também, e a gente, de alguma forma, não consegue, não é nem por culpa de pessoas, é pela própria situação do Brasil, né? A máquina, principalmente, foi o que mais nos impediu de avançar com o samba. A gente sabe muito bem disso, mas a gente tem que olhar para o passado e pensar, né? Como a gente se projetar e se propor a fazer as coisas, e essa é a dificuldade. Eu quero colocar aqui pontos do passado para refletir, né? Então, o ensemble que está ali, aí depois a gente viu, o Carlos mostrou de alguma forma, né, que teve até uma nova versão, e a gente não consegue colocar essa versão operacional. Tinha uma versão que tinha resultados aquém do que gostaríamos, e até houve publicações mostrando o CPTEC com pior resultado, né, destacando ainda essa questão, e a gente já tem novas versões, mas a gente não consegue implementar, né? Então, manter o CPTEC dentro desse hall aí, e hoje, ó, essa figura é recente, tá? Você entra lá na WMO, essa imagem que está. Então, é difícil, né? É uma situação que a gente tem que saber lidar. Aqui um exemplo de participação nesse GODEX, que é uma iniciativa onde a WMO faz apenas uma observação, né? Fica observando, porque é uma iniciativa entre os centros operacionais, de manter a base de dados a mais adequada possível para a assimilação operacional, né? Então, esse é um ambiente, uma troca de informação entre todos os centros, e vários centros, e também as agências fornecedoras de dados, para manter a melhor base. A gente participa desse grupo
E lá nesse grupo, né, só para exemplificar aqui, a gente já colocou em 2022, no ano passado, que a gente teria a pré-operação da simulação, é uma dívida que a gente tem e logo mais a gente vai ter que encontrar esse grupo de novo e eu vou ter que dizer que a gente está ainda fazendo, mas tudo bem, é algo que a gente tem que trabalhar, né? A postura que a gente tem que ter. Aí aqui a cooperação com o CMWF, né? A gente em 2018 teve um workshop, o Steve esteve aqui junto com outros e a gente se comprometeu nesse auditório que a gente teria assimilação operacional e a gente não conseguiu ainda, né? Então também é importante essa operação porque as atividades listadas elas só têm sentido para eles se nós tivermos também uma assimilação operacional, porque o que não é operacional de pesquisa não entra nessa cooperação. Essa cooperação ela tem que ter esse foco mais voltado para resultados na operação, né? E a outra é esse da NOAA, né, que também é muito importante a gente avançar com a evolução de uma versão pré-operacional, porque também o foco é melhoria dos produtos na operação. O foco do convênio é esse, né? Lógico que aborda todas as outras partes, mas o objetivo final é a melhoria do produto operacional. Então, nós temos aí tem uma lista de coisas, fala muito bem dessa do JEDI, da assimilação acoplada e não acoplada, então ela é muito boa, veste como uma camisa, uma luva para os interesses nossos do Monan, e a gente tem alta expectativa com relação a essa cooperação, e ela está avançando, está dentro da definição do programa. Aqui um exemplo, né? Eu acho que falar em cooperação internacional, o nosso vizinho Argentina, olha a base de dados que eles têm. Essa base não é oficial, é uma base interna deles, doméstica, não é compartilhada, mas é uma base. A gente publicou um artigo, recebemos uma visita de uma aluna deles lá, do Juan Ruiz, e que ficou aqui um tempo, fez um trabalho interessante e gerou um artigo que está sendo publicado agora recentemente, mostrando eles usam o WRF com assimilação local, né, de radar, não mostra uma base importante que é um centro de cooperação na assimilação de dados que a gente tem que olhar com muito bons olhos, né? O Juan Ruiz e a equipe dele, eu acho que a gente tem que se aproximar e dentro do Monan conseguir envolvê-los nesse desenvolvimento. Eu acho que não pode demorar muito para eles nos sentirem até de lado, né? Mostra só um posicionamento com várias formas de assimilação de diferentes frentes de dados e com todos os dados juntos, o desempenho do sistema em prever essa prestação foi bastante melhor. Então, só destaco aqui a importância da gente estreitar e se aproximar deles. Eu acho que, principalmente com essa base de dados e regionalmente, né, estrategicamente para o Brasil, uma base de dados densa nessa região aí é de grande importância. A gente tem que caminhar para estreitar essa cooperação e começar uma conversa dentro do contexto do Monan. E o último slide, a gente tem aqui, né, nessa cooperação as perspectivas do futuro, né? Então, seria algumas questões, né, para a gente discutir aqui nessa mesa. Atualmente, qual a imagem do CPTEC no tema assimilação de dados lá fora? Né? Primeiro, a pergunta dessa, né? A gente sabe direito, eles vão dizer para nós, se nós perguntarmos? Né? Para nós, talvez não. Nós temos que encontrar formas de lidar com isso, né? Porque se você encontra a pessoa fala muito bem, né? Eu gosto muito do CPTEC é maravilhoso. Estamos felizes com ela, conseguimos melhorar. Quais os erros que podemos repetir, que não podemos repetir com o Monan? E a questão chave 3, né, que eu coloco aqui, que vem desde o início, qual o mínimo que podemos nos comprometer e entregar para a sociedade brasileira, pensando nas universidades e centros, e a comunidade internacional de forma perene, no que se refere à simulação operacional, e de fato conseguimos cumprir. Porque eu pergunto por que a gente coloca essa pergunta? Porque envolve não só a nossa vontade, mas a capacidade de envolver o governo brasileiro em prover máquina, né? Não adianta a gente tentar e querer, mas a gente tem que ter recurso computacional, trabalhar para isso, envolver. E aí uma outra questão que em alguns momentos também é importante é definir as prioridades para a gente entregar de forma mais fiel possível, o menor possível, mas de forma perene, né? Assumir o compromisso, que esse compromisso seja cumprido, né? Então, esse é o que eu gostaria de colocar em discussão. Né? Então, isso eu finalizo aqui. A gente não cometeu os erros do passado, né? Obrigado, Taposse. Agora a gente vai ter uma
uma sessão de discussão de mais ou menos uns 20 minutos, ou mais, né? Aí está aberto para todos discutirem, né? Aqui os debatedores, não sei se o Haroldo voltou, né? Mas aqui a gente tem o Haroldo, Fabrício, o Clemente Sapussi e o Saulo. Se nossa, faltou o nome. Clemente e Fabrício. Se o Clemente, o Fabrício e o Haroldo puderem ligar as câmeras. Ariane. O Haroldo. Eu gostaria de começar, se for permitido, começar tentando interessar as questões que o Fabrício colocou. Eu vejo o seguinte, Fabrício, um dos objetivos do MONAN é disseminar no país a formação de grupos de modelagem da atmosfera. Porque, como vocês bem sabem, previsão de tempo é um problema complexo, né? E onde está? Tá. Aqui, ó. Estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir o Saulo. Tá, eu vou repetir. Tá melhor agora? Ótimo. Bem melhor. Então, Fabrício, tentando endereçar as suas questões que você colocou, eu acho que elas são questões gerais que envolvem outras universidades, né? Envolvem os centros regionais, né? Eu estava dizendo que uma das propostas, ou um dos objetivos fundamentais do MONAN não é só desenvolver o modelo em si, mas criar uma comunidade nacional que continuamente aprimore o sistema e mantenha o país na vanguarda, né? Ou seja, não é um projeto para terminar um modelo e entregar para o CPTEC, mas é um projeto para ter um modelo e ter uma comunidade que continuamente leve esse modelo à frente, de modo a manter sempre o país na vanguarda, né? E dentro desse aspecto, dessa colaboração e dessa organização, existe fundamentalmente o papel dos centros regionais, seja um centro regional operacional ou um centro regional dentro de uma universidade, né? Que vão tomar para si o papel de fazer previsões mais refinadas para o país, seja do ponto de vista operacional ou do ponto de vista acadêmico, né? Então, por isso que um dos requisitos fundamentais do núcleo dinâmico do modelo do MONAN, do ponto de vista atmosférico, é um sistema que possa ser configurado num amplo espectro de escalas de previsão. Ou seja, o núcleo dinâmico ele tem que ser suficiente para fazer previsões, tanto na escala de convectiva, para fazer previsão de tempo imediata, não esquece, assim como, obviamente, suficiente para fazer previsões de longo prazo eficientemente. Ou seja, nós queremos um núcleo dinâmico que seja que atravessa todas as escalas de previsão. E, ao mesmo tempo, esse núcleo dinâmico ele tem que permitir que a grade computacional possa ser configurada de modo como modelos de fronteira aberta, como o BRAMS, como o WRF e assim por diante. Por quê? Porque a ideia é que os centros regionais adotem essa configuração no MONAN, usando as análises globais geradas pelo modelo global do CPTEC. Ou seja, o CPTEC vai rodar o MONAN globalmente, gerando análise, né? E os centros regionais vão adotar o MONAN em configuração de fronteira aberta, com grades mais finas, adquirindo a análise do CPTEC para fazer suas previsões regionais mais finas. Ou seja, essa ideia que você colocou de ter, por exemplo, um caso específico da Universidade de Pelotas, que tem um radar trabalhando com previsão, desenvolvendo o MONAN para a questão da previsão por radar, é uma ideia perfeita, vem completamente ao encontro do que o programa do MONAN quer, né? Um outro aspecto que você colocou é os alunos, devemos mandar alunos para o INPE ou devemos manter os alunos? Na verdade, para criar esses grupos locais, vocês devem manter os alunos. Nós temos que tentar prover condições para que os centros regionais, as universidades, os centros acadêmicos tenham recursos para manter seus alunos e tenham recursos para prover e desempenhar pesquisa, né? Então, essa questão dos centros regionais ou dos grupos regionais terem recursos é uma questão que nós, a organização geral do MONAN, do Comitê Científico, essa é uma questão que nós temos sempre em mente. Ou seja, como é que nós podemos, de alguma forma,
viabilizar que os grupos que nós queremos criar pelo país, eles tenham também acesso a recursos de bolsas, recursos de viagem, recursos para publicação e também recursos computacionais, né? Então, um exemplo claro disso, dessa nossa preocupação, por exemplo, dentro do NCT que nós fizemos para o Monan, né, nós temos ali previsto 40 bolsas de pós-doutorado e de técnicos de TI. Nós não colocamos bolsas de mestrado e doutorado, porque o CNPq não permitia nesse edital, certo? E a ideia é que essas 40 bolsas de doutorado sejam, aliás, desculpa, de pós-doutorado sejam distribuídas pelos grupos, pelos centros regionais, né? E a outra questão também que nós temos a forma de viabilizar que os centros locais regionais possam participar efetivamente é que o Monan virou um programa dentro do NCTI. Ele tem orçamento, né? Nós não sabemos ainda qual é o orçamento do próximo ano, mas a nossa solicitação foi de 5 milhões, e o nosso compromisso é que 50% do orçamento do Monan vai para o CNPq para criar editais específicos para atender os grupos, né? Então, eu vejo assim, o ponto que você colocou é um ponto completamente compatível com a proposta do Monan, né? E o que nós queremos devolver para você como resposta é que nós temos isso em mente. Nós queremos criar, fomentar a busca de recursos para que os centros locais regionais também possam ter acesso a serviços de supercomputação. Uma coisa que eu esqueci, que dentro do NCT, do CNPq, nós temos também uma parte do recurso vai ser alocado no LNCC, e de forma que o LNCC possa prover serviços de supercomputação para a comunidade do NCT. Então, a gente vai ter recurso do LNCC, recurso do INPE, de computação, né? Além dos recursos que nós queremos distribuir via orçamento para a compra de máquinas locais. Bom, essa seria a minha primeira contribuição do ponto de vista como é que o projeto do Monan vê a participação da comunidade, né? A participação da comunidade é fundamental, não tem outra forma da gente chegar a um bom termo nesse programa do Monan e colocar o país na vanguarda e manter o país na vanguarda. Não tem outra forma a não ser ter uma comunidade nacional trabalhando num sistema unificado e cada um contribuindo efetivamente com a sua expertise. Então, essa seria a primeira colocação. Comentando um pouco a questão que o Tapuzi colocou na apresentação dele, que é uma questão importantíssima que nós temos que discutir, quais foram os erros que nós tivemos, né, que nós não podemos repetir nessa nova empreitada, nessa nova promessa que nós estamos fazendo para a sociedade brasileira, né? E é uma promessa que, por incrível que pareça, em toda a condição governamental que nós temos hoje de restrição de recursos, né, é uma promessa que nós fizemos e o governo federal comprou, né? Então, por exemplo, nós conseguimos 200 milhões de reais para o novo super, para a contratação de pessoas, né? Nós temos essa promessa do NCT, que eu acho que a gente vai conseguir ser aprovado, espero, né? Nós fizemos um projeto bastante competitivo. E temos também uma encomenda que o ministro nos pediu durante a cerimônia do aniversário do INPE, né? Que era uma promessa de ter recursos orçamentários para o Monan para os próximos 3 anos, né? Na faixa que seria um projeto global de 15 milhões. Ou seja, mesmo na questão adversa toda de recursos para a ciência e tecnologia que nós estamos vivendo, o governo federal foi sensível a esse projeto que foi proposto, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de fazer um bom uso de todos os recursos que estão sendo disponibilizados para o Monan. Seria isso as minhas palavras iniciais. Vamos abrir para os comentários. Por favor, os membros comentem, por favor. Clemente, Haroldo, Clemente? Eu vou me manifestar primeiro dizendo que acho que como uma forma viável da gente formalizar algumas colaborações, talvez seja assinando alguns memorandos de entendimento, algum tipo de convênio com as universidades e especificamente com programas de pós-graduação. Porque quando você às vezes assina um convênio com a universidade em geral, pula muita gente
que precisa de recursos e vê isso como uma oportunidade para meio que ajustar as suas atividades às atividades do projeto. A gente passou por essa experiência na formação do INMAR, né, Instituto Nacional do Mar, e do INPO, e foi impressionante o número de pessoas que vieram da engenharia, um monte de gente que não tinha nada a ver com oceanografia e que viu como uma oportunidade de migrar um pouco, ajustar a sua área de atuação para poder ganhar algum recurso. Então, acho que você, digamos, pelo menos numa primeira etapa, fazer uma seleção mais específica dos reais grupos que podem colaborar e procurar assinar alguns memorandos de entendimento com esses programas de pós-graduação e com esses grupos. Outra questão é também com as fundações estaduais, que o Fabrício também já mencionou, e o Pedro Dias também, em um contato prévio que nós tivemos, o Pedro também mencionou que estimularia certos acordos com as FAPs, né? Isso pode ajudar, mas, novamente, quando você tem um edital público, muitas vezes você concorre com muita gente e ele também, às vezes, os grupos que teriam mais condição de desenvolver, por algum motivo ou outro, não são bem avaliados e acabam perdendo a oportunidade de fato, contribuir. Então, como afunilar, digamos, essa seleção, né, essa avaliação dos projetos, dos pleitos de recursos, é uma coisa mais complexa, mas eu acho que as fundações estaduais poderiam também contribuir, na medida que, como você mencionou, o Fabrício também mencionou, essa questão de você regionalizar os interesses locais, né? Você poderia, então, também seduzir um pouco as fundações estaduais a botarem alguns recursos que fossem mais voltados para atividades locais, como os downscaling, sejam eles oceânicos, atmosféricos ou acoplados, né? Por exemplo, um fenômeno como as ACAS, ele é perfeitamente tratado com um modelo acoplado, né? Onde você tem forte interação oceano-atmosfera, na região da ITCZ, na região do norte do Brasil, entrada de frentes frias violentas, tudo isso faz um acoplamento físico muito forte e justifica você ter um modelo acoplado para você tentar levar os componentes, né? Então, acho que essas fundações estaduais podem ter interesse também em resolver coisas locais. E também tem o discurso de que, por exemplo, muitas atividades e muitas digamos assim, influências remotas, né, são diretamente percebidas localmente, né? Por exemplo, o Programa Antártico é tão brasileiro, é tão importante porque ele acaba repercutindo no clima do Brasil como um todo, né? Então, estudar a Antártica acaba sendo importante para todo o Brasil, apesar de estar muito distante fisicamente da gente. E uma outra coisa que eu acho que seria interessante é realmente a gente pensar em não perder mais a mão de obra que é formada com especialidade em assimilação de dados e em modelagem em geral, né? Que tanto nós sofremos muito com essa evasão dos cérebros nossos, dos meninos que poderiam estar produzindo muito aqui no Brasil, mas não têm oportunidade. Então, muitas vezes, ele faz até o doutorado lá fora e não tem nem condição de voltar, ele vai pedir um waiver para o CNPq para poder permanecer lá fora. Então, é muito comum isso, a gente tentar consolidar a permanência dos jovens doutores e dos alunos, dos jovens alunos de doutorado que estão ingressando. Outra coisa também é um certo foco no desenvolvimento quando fizer essas parcerias, porque há muitas metodologias de assimilação, há muitos modelos que no Brasil são utilizados, né? Então, o Monan mesmo, a gente precisa ter elencar certo foco no desenvolvimento, porque pode ocorrer novamente alguma coisa que já ocorreu no passado, né, quando foi tentado desenvolver no desenvolvimento do modelo do sistema terrestre brasileiro, onde faltou um pouco
de concordância na comunidade de que modelo utilizar, por que esse modelo, e então isso daí também tira um pouco do foco para você ter um produto e ter um desenvolvimento de longo prazo, né? Eu acho que, por exemplo, o NCEP e a NOAA como um todo, né, no fundo, acabaram, do ponto de vista oceânico, batendo o martelo para que o MAM seja o grande modelo americano. Né? Eles estão querendo fazer uma contraposição ao NEMO, que foi o grande modelo eleito para a comunidade europeia. Então, todo o recurso na comunidade europeia para o oceano é voltado praticamente para o NEMO. E isso faz com que haja uma grande sinergia entre os grupos da França, da Inglaterra, até mesmo a Rússia, antes de ter esse problema com a Ucrânia, também já tinha passado a utilizar o NEMO. Então, a mesma Rússia, que a Rússia, não estamos mais querendo considerar a Rússia como parte da Europa, mas a parte oeste da Rússia, claro, está muito dentro da Europa e eles têm também essa questão do NEMO. E nos Estados Unidos, o MAM6 acabou, digamos assim, engolindo, né, o HICOM, porque o HICOM se vendia como o único modelo em coordenada híbrida no oceano, e o MAM6, uma vez aplicando e utilizando o mesmo sistema de coordenadas híbrida, tem muito mais condição de fazer boas parametrizações de aporte de água doce de rios, etc. Então, a própria NOAA decidiu bater o martelo para botar muitos recursos no desenvolvimento do MAM6 como seu grande modelo nacional, digamos. Apesar do ROMS ainda ser muito popular, como o MAM6 tem uma capacidade de regional também, acredito que esse downscaling que o ROMS hoje faz vai poder no futuro ser tão bem feito ou melhor ainda com o MAM6. Então, eu acho que para o nosso desenvolvimento do MONAM vai ser a gente tem que ter um certo foco, porque se deixar a coisa muito livre para a comunidade das universidades e centros de pesquisa ao redor do Brasil decidirem seus próprios passos, eu acho que vai faltar esse foco no desenvolvimento de um modelo e poder continuar. Apesar de ter várias metodologias que a gente pode seguir, é importante ter também esse equilíbrio com o foco. Então, essas são as minhas contribuições. Eu digo, a nossa experiência na Remo, ela foi boa, mas dentro da própria Remo, nós tivemos, né, porque a Remo está muito enfraquecida agora, a gente teve muita dificuldade de ter colaborações muito estreitas dentro da Remo. Por exemplo, a assimilação de dados ela ficou muito na mão da UFBA. Nós tivemos pouca interação com o grupo de modelagem da Remo, que ficava muito calcado na UFRJ, no início na USP, UFRJ, depois só o UFRJ. Então ficou cada grupo muito preocupado com a seu próprio objetivo, e essa interação ela é muito importante. E como última recomendação que eu faço para o MONAM, como, por exemplo, em assimilação, nós vimos que nós temos assimilação nos vários componentes, seria muito interessante a gente ter grupos de trabalho mais específicos dentro de cada área. Né? Então, por exemplo, dentro da assimilação, nós podemos criar subgrupos de assimilação de dados para poder atacar problemas mais específicos, porque muitos problemas da assimilação é muito amplo, né? A assimilação de dados de radar, assimilação de dados de radiância, assimilação oceânica, se a gente entrar na parte de gelo marinho também. Então, essa coisa da gente tentar subdividir e ter o grupo também, os workshops. Esse foi o meu primeiro encontro, que foi excelente, adorei ter participado e estamos participando, mas os workshops eles têm que ter um certo comprometimento de entregar alguma coisa, um certo cronograma de você planejar, entregar e no próximo workshop entregar e planejar, entregar e planejar. Tem que ter uma certa sequência para você poder ver a conquista dos objetivos passo a passo. Obrigado.
Sem som, Haroldo. Estou sem som, desculpe, agora tá. Eu vou pegar algum gancho aí do Clemente, né? Essa questão da definição do modelo, eu já vinha em outros encontros, em outras reuniões, eu já vinha mencionando essa questão. E, por exemplo, mesmo que a NOAA lá decidiu seguir no MON, né? A Marinha Americana fica com o HICOM. Depois, numa dessas reuniões do MONAN, também descobri que a Marinha Brasileira também usa o HICOM como o modelo operacional deles. Né? Mas a Marinha Americana já decidiu partir para o MAM-6 também. Ah, é? Eu não sabia. Não sabia. Já decidiram, porque o próprio Chassinier, que é o grande defensor do HICOM, tem hoje um projeto financiado para o MAM-6. Então, com a NASA, inclusive, com o Santa Aquela e outros que estão trabalhando com o MAM-6. Pois é, eu estou fiquei um pouco fora dessa reunião, porque dessas decisões, porque eles têm alguma coisa que eles iam fazer um projeto liderado pelo MIT, e eu até tinha sido consultado, né? Mas depois veio a pandemia e a coisa não evoluiu. Mas eles tinham ideias, e como é que eles conseguem agrupar essas opiniões? Alguém decide e outro alguém financia. E aí é o seguinte, aí se tu quiser o recurso, tu precisa entrar dentro daquele padrão, né, que foi definido. Você pode fazer o que tu quiser, mas vai ter que ser para esse modelo aqui. Então, aí todo mundo, né, começa a se enquadrar. Eu acho que a gente precisa definir, né, uma das reuniões que a gente teve aqui, para mim é o seguinte, embora eu seja um dos que atuam, né, no desenvolvimento de metodologias de assimilação, mas eu acho mais importante a gente ter uma metodologia operando no modelo que a gente definir que seja o modelo do MONAN. Esse modelo do MONAN, né, eu acho que foi bom aí a apresentação do Sapus, né, que é não perder essa questão do acoplamento. Teve muito tempo atrás, aí na época do CPTEC, que chamaram para mim dar um aconselhamento. Eu disse o seguinte, olha, pega o que está funcionando, então vamos falar lá com o Clemente para trazer a assimilação para o oceano, não sei o que mais, para fazer isso, fazer aquilo, mas no final não aconteceu. Houve, sei lá, resistência interna, não sei direito o que aconteceu, mas não aconteceu. Então, eu acho que agora tem uma outra oportunidade a gente, primeiro, definir os modelos. E definiu e vamos em frente. Paciência. Se aquilo for melhor, depois a gente revisa se tem uma outra alternativa melhor ou pior, mas eu acho que é mais importante agora definir uma alternativa para que a comunidade possa saber onde é que vai investir. Qual é o norte? Então, essa eu acho que é uma questão, e saber que a gente vai acoplar. Por exemplo, o modelo de ondas, o Clemente citou duas alternativas aqui. Então, a gente vai ter que definir. E aí, essas definições, eu acho que a minha sugestão é fazer editais para fazer o seguinte, eu quero um acoplador para, sei lá, o modelo atmosférico X com um oceânico Y e o modelo de ondas Z. XYZ. E o cara vai ter o seguinte, ele já está definido, mas antes a gente tem que ter uma decisão prévia, qual é o modelo que a gente vai optar. E aí fazer um edital específico, desafiando a comunidade científica, para fazer o seguinte, eu quero que vocês desenvolvam um acoplador. E aí, né, existem esses, já aconteceu, e alguns fundações aí de financiamentos estaduais, FAPESP e até Rio Grande do Sul, às vezes eles se juntam, né? E uma das coisas que nem pode acontecer, eu participei aí de um edital da Força Aérea junto com a Saab, que é sueca, né? Então era para fazer desenvolvimento de tecnologia. Eles elaboraram o edital foi junto com a FAPESP, foi junto com o CNPq, e mais o seguinte, isso é uma questão muito importante, para não perder o foco,
quem realizava a seleção era o pessoal da SAAB e da Força Aérea Brasileira, que eram as pessoas que iam fazer as avaliações das propostas. Porque senão acontece aquele tipo que o Clemente falou, grupos muito bem capacitados ficam de fora por uma razão ou razão nenhuma. Então, ali a gente define qual é o interesse e também a gente não só define o edital, o objetivo do edital, mas também as pessoas que vão fazer a seleção dos grupos que vão participar que vão não participar, que vão ganhar, né? Porque daí tu tem que ver. E a única questão que eu digo é o seguinte, é não ter um único grupo que é selecionado para o edital, no mínimo 2. O bom é ter 3. Isso é bom porque é o seguinte, amplia a capacidade da comunidade de formação, de capacitação, e quando a gente vai precisar, a gente pode ter pessoas que já estão capacitadas, que já trabalharam com o problema, que podem se agregar aqui ao nosso. E aí, não querendo... o Fabrício, né, trabalhou comigo, é meu amigo, mas uma das coisas que a gente podia fazer é o seguinte, por exemplo, né, vamos adotar o JEDI como nossa ferramenta de interface, de dados com modelo. Ótimo. Então, vamos preparar o JEDI para fazer alguma coisa. Está aqui os modelos, estão bem definidos, para oceano, atmosfera, ondas, também modelos de previsão ambiental, não sei, a gente tem que definir essas coisas e já começar a trabalhar para lançar os editais. E aí o seguinte, olha, eu quero assimilar dados de radar para o JEDI. E vamos ver aí quem é que está fazendo. E aí a gente tem modelo, a interface dos dados e o dado que eu quero assimilar. Seja isso, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, esses... eu quero agora sensores de deriva oceânicos que eu quero assimilar. Então, mas a gente não precisa começar com sensores de deriva. A gente pode começar com pirata. Eu acho que foi a primeira iniciativa do Clemente, eu acho que a gente tem que começar pelo começo. Entendeu? É o que está aí, o que a gente tem, o dado que a gente está recebendo, está recolhendo. Então, houve um problema aqui, quando eu entrei nisso aqui, ajudando no esforço de guerra ali do CPTEC, era para assimilar os dados, naquela época era o PSAS, assimilar dados de estações automáticas. Daí a gente descobriu que não tinha uma análise da qualidade do dado. Então, como é que tu vai assimilar dado que tu não sabe a qualidade? Então, tem certas coisas que a gente tem que começar a definir. Bom, a gente já tem um modelo aí de avaliação da qualidade automática dos dados? Se não, esse é um item para fazer. Depois, o seguinte, o que a gente vai assimilar para o Brasil? Por exemplo, eu acho que tem que começar do começo. Tem radar, vamos começar a assimilar radar. Tem SODAR, vamos assimilar SODAR. Tem dados de boia oceânica, vamos assimilar isso. Tem dados aí vamos assimilando dos dados que já tem. E usar... Tem que primeiro definir os modelos, qual é o modelo de trabalho do Monan. Depois, bom, como é que a gente vai interfacear dado com modelo? O João apresentou aqui algumas propostas, vamos trabalhar com isso, e a gente vai definindo. E aí a gente vai puxando da comunidade, né, com editais, aí eu acho que tem que ser edital mesmo, e o seguinte, a comunidade tem que entender que eu vou me dedicar, vou me capacitar, porque isso é um bom negócio. Eu consigo formar gente, eu consigo financiar o meu grupo, porque senão, por que as pessoas vão investir? Não, tem que ter um futuro. As pessoas têm que saber que se eu investir, eu vou ter futuro nisso. Isso é uma coisa que a gente discutiu com a vez com o Clemente, igual o Clemente. A gente precisa se dedicar a onde é que vai fazer. Daí o Clemente disse, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. É a assimilação de dados. Então ele já sabia que aquilo ali era o futuro dele, entendeu? As pessoas precisam ter esse planejamento, né? E os grupos, as universidades e a própria comunidade. Então, eu acho que é o seguinte, a gente tem que definir, eu estou citando aqui, eu tenho uma lista de coisas aqui para fazer, mas eu acho que é o seguinte, a primeira coisa é ter esse esquema de avaliação automática de dados. Esses modelos, eles já vêm com uma certa avaliação, mas a gente conhece isso? Sabe qual é o que está, porque às vezes é o seguinte, está muito bem configurado para quem está usando o modelo, no caso, por exemplo, o WRF, que os americanos lá que desenvolveram, outros que aplicam, eles conhecem muito bem e tal, não sei o quê. Será que nós conhecemos?
Será que a gente está capacitado para fazer isso? Nós dominamos esse tipo de coisa? Não quer dizer que a gente construa, mas a gente sabe o que está por trás e sabe como é que eu posso configurar essa ferramenta para a minha aplicação, para os meus sensores. Porque senão fica o seguinte, eu tenho um sensor, mas eu não posso incluir porque eu não sei como é que o meu sistema ele assimila ou não esse negócio, porque eu não sei nem se o meu sistema é capaz de identificar se esse dado é bom ou não. Então, aquilo que eu disse, antes da assimilação, eu quero fazer pré-assimilação. Depois tem a pós-assimilação, aquilo que eu mencionei para o Clemente, né? A questão da iniciação ou inicialização. Então, essas são que a gente tem que cuidar, né? Quer dizer, tem o começo, meio e fim. O começo é o pré-processamento. Antes do pré-processamento, eu tenho que ter os dados. Qual é a nossa rede de observação? Depois, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer o pré. Bom, eu vou assimilar esse dado ou não? Como é que eu faço isso automaticamente para saber se meu dado tem qualidade ou não? Terceiro, o modelo. Quarto, como é que eu uno o dado com o modelo? Aí entra a assimilação. Por último, o pós-processamento. Terminei tudo, gerei até aqui a minha condição inicial. Tá bom, agora vamos ver se esses dados estão tudo equilibrado. É o problema da iniciação. E aí a gente está capacitado de entregar a melhor condição inicial para conseguir a melhor previsão. Então, vamos definir isso mas como é que a gente define isso? Prazo. Eu tenho que ter um prazo para dizer quando é que eu vou definir o meu modelo de atmosfera, como é que eu vou definir o meu modelo para clima, como é que eu vou definir tudo com prazo, e aí a gente começa a trabalhar e começa a organizar esses editais. E aí eu vou pegar de novo esse exemplo que eu peguei lá um edital que eu participei e não ganhei, que era um negócio lá para fazer desenvolvimento de tecnologia, Saab e tal, não sei o quê, mais a Força Aérea Brasileira, de fazer o seguinte, né? Quer dizer, eles escolhiam o tema e as pessoas que iam fazer a avaliação também eram dos interessados, né? Dos finalistas, só que o seguinte, o pessoal da Força Aérea e o pessoal da Saab não pode entrar no edital. Quem está lá, quem vai avaliar não entra, por definição, né? Senão, aí tem como é que a gente chama isso? Tem uma expressão para isso, né? Que conflito de interesse. Exatamente, é isso aí. Obrigadão aí, Clemente. Então, para evitar os conflitos de interesse, é evidente, né? Quer dizer, se o INPE está e não sei o que, mas o INPE não pode participar. Tem que ser os grupos, e a ideia é essa, que capacitar grupos fora, entendeu? Para que a gente consiga uma comunidade. Se não tem recurso, me desculpe, mas eu acho que não vai ter interesse, né? Em algum momento ou outro, as pessoas vão fazendo o que é possível. Né? Então, estabelecer essas definições com prazos e depois estabelecer atividades específicas para que as pessoas possam se agregar e investir o seu tempo e na sua formação de capacitação naquilo que tem interesse. Fica aqui, então, eu sou meio um ladrão de ideias, então deixei o Fabrício e o Clemente falar antes de mim, para poder roubar um pouco a ideia deles, né? Ou de forma até a dar uma complementada, né? Uma forma complementar. Mas, então, isso aqui eu acho que tem alguns pontos aqui que o pessoal que já... outras reuniões aqui, eu já vem batendo nessa tecla aqui há algum tempo. Obrigado de novo aí pelo convite, né? Espero ter contribuído. O Fabrício... Saulo. Fabrício, você quer contribuir? Eu só vou fazer uma observaçãozinha. Eu concordo muito com isso que o Haroldo falou agora, de que a gente tem que definir, tem que ter alguns prazos, obviamente, né? Pelo modelo, método e tudo. Mas, assim, máquina, modelos, essas coisas a gente vai definir. O que me preocupa, e eu sou um pouco pragmático, né, às vezes, né? O que me preocupa mais são as pessoas, tá? Porque nós estamos num projeto de longo prazo, com grupos, com pessoas independentes. Então, esse projeto, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Que vai se exigir ao máximo essa capacidade de agregação dos coordenadores. A gente tem uma grande sorte não é sorte, né? Na verdade, as coisas são pensadas, que é o professor Pedro Dias e o Saulo, né? São pessoas com capacidade de agregação muito grande.
Então, a gente tem que ter em mente que, ao longo do projeto, um projeto grande, com várias pessoas, tem uma tendência, se as coisas andarem mal, começar a divergir e a gente perder know-how. E a gente não pode perder pessoas ao longo do caminho, porque à medida que se aprende uma coisa e essa pessoa sai, né, esse know-how é perdido. E ainda digo mais, eu acho que a gente podia tentar agregar pessoas que adquiriram know-how no CPTEC e não estão mais aí, né? Quer dizer, não estão mais aí, não estão diretamente agora no projeto, né? Ou estão fora. Alguns que querem voltar, a gente falou aqui hoje da simulação de raios quem fez foi Vanderlei, ele está no exterior, com bolsa e tal. Será que ele não quer voltar? Faz horas que eu não falo com ele. A Helena, né? Eu acho que está na Escócia. O próprio Gustavo, que é do CPTEC, está na Itália agora, né? É uma pessoa que eu acho que um pesquisador com conhecimento bastante grande, superfície, principalmente. Então é isso, é a questão pragmática, né? de foco nas pessoas, e eu acho que, saliento novamente, os coordenadores vão ser exigidos aí no máximo de sua capacidade de agregação. É isso, obrigado. Você quer comentar? Não, só você que... Não, fechando. Já vai fechar? Acho que sim. Bom, acho que deixou bem. Bom, primeiro eu agradeço bastante a participação de vocês, né? Clemente, Fabrício, o Haroldo, eu anotei tudo que eu pude anotar dos que vocês recomendaram, né? E certamente o que eu vejo é o seguinte: nós estamos a nossa promessa é uma promessa muito complexa, muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo eu creio que a comunidade nacional é capaz de entregar esse tipo de projeto para a sociedade, né? O que nos falta é organização, né? O que nos falta é as pessoas se juntarem, ter um sistema comunitário que as pessoas possam participar, né? E na verdade, eu e o Pedro Dias, nós estamos muito felizes com o entusiasmo com que a comunidade nacional apresenta, né, para a participação nesse projeto, né? Então, quando a gente tem o comitê científico, as reuniões do comitê científico geral, né, nós sempre vemos o entusiasmo que as pessoas estão querendo participar, porque elas veem essa proposta de ser um modelo com sistema comunitário como uma forma mais viável do país realmente sair do estado que está e atingir um nível mais avançado em sistemas de previsão de tempo, né? Eu tenho uma pergunta para você. Na América do Sul, essa questão que a gente apontou ali, a gente vê na Argentina um grupo importante de assinação de dados. Qual a orientação que você nos dá no sentido de como começar, se já tem alguma coisa em modelagem? Porque também não adianta a gente trazer o pessoal de assimilação se a gente não trazer o pessoal de modelagem do grupo deles. Como que você está vendo essa cooperação internacional na América do Sul? Vocês ouviram a questão do Sapulce? Então, nós temos uma visão de que, na verdade, o MONAN deveria ser um modelo da América do Sul, adotado pelos países da América do Sul, ou mesmo, quem sabe, da América Latina, né? Então, nós temos um planejamento de médio prazo de, em algum momento, começar a contactar os países da América do Sul, né, para poder convidá-los a participar desse projeto, né? Nós pedimos que o Daniel Villa, convidamos o Daniel Villa, que era um pesquisador do CPTEC, hoje ele é um representante da WMO na região 3 da WMO, né? Daniel Villa, nós convidamos ele a participar, representando a WMO dentro do comitê científico, né? E nós fizemos a primeira participação no congresso da WMO em julho, onde nós apresentamos o MONAN, mas a proposta do MONAN é uma proposta integradora que envolve a América Latina, quem sabe se ele conseguir envolver a América Latina, mas pelo menos toda a América do Sul, né? Ou seja, a mesma filosofia de ter o Brasil com os centros regionais, com o MONAN regionalizado e assimilando a análise global do CPTEC, esse mesmo tipo de paradigma poderia ser aplicado para os outros países da América do Sul, né? Peru, Chile, Argentina, tendo suas regionalizações do MONAN e assimilando a análise do CPTEC. E é claro que a contribuição dos países da América do Sul para a assimilação, isso é bem-vindo, né? Uma questão, para fechar, uma questão que eu queria colocar, um ponto de vista mais prático, né?
Eu entendo que o grupo de assimilação de dados, que está aqui baseado no CPTEC, né, vê a questão do sistema Jedi como um sistema viável, né, e vocês me confirmam se isso... E o Jedi ele tem um sistema de métodos já implementados, né? E nós estamos vendo aqui que nós temos métodos diferentes, o rodas, redes neurais. E a questão é, vocês, enquanto comunidade nacional, também se sentem confortáveis em algum momento adotar o Jedi e trazer os métodos que vocês têm para dentro desse sistema, caso o sistema Jedi não incorpore já os métodos que vocês usam? Boa pergunta. Essa é uma pergunta difícil, porque o Jedi ele já tem muita coisa pronta. Então, me lembro de ter comentado com o Todley, né, o Ricardo, sobre o Ensemble AI. Aí ele falou assim, não, o Ensemble AI já está dentro do Jedi, você não tem que implantar de novo, né? Então, eu não sei bem exatamente qual é a implantação que eles têm, ou se eles têm, por exemplo, um OI. O OI é um método antigo, mas às vezes ele pode dar um excelente resultado se você tem uma boa estimativa dos erros observacionais, se a observação está muito bem tratada, você pode conseguir um excelente resultado, mesmo com o OI, que é um método que já não é usado há muito tempo. Então, eu vejo que o estado da arte na assimilação vai muito para o lado do 4D VAR e do Ensemble Kalman Filter, e pelos métodos híbridos, no fundo, combinando os dois. Então, eu diria que o ECMWF, por exemplo, ele tem Ensemble com 4D VAR. Mesmo o 3D VAR, vários centros em oceanografia já estão abrindo mão do 3D VAR para botar o Ensemble 3D VAR, ou então mesmo migrando para o 4D VAR. Isso é complicado, e tem a rede neural que está ganhando muito espaço, que certamente vai conquistar, e que não está dentro do Jedi também. Então, aquele sistema que o João falou, de a gente tentar construir em cima do que a gente tem também. Importante a gente consolidar essa tecnologia. Eu tenho muito interesse nesse projeto também para poder disseminar o rodas, porque nós tivemos uma perda de um disco da nossa máquina que o disco era de 240 tera, mas tinham 175 de tera usados porque o resto era para RAID. Então a gente confiava muito nesse sistema e ele caiu totalmente. Nós perdemos tudo, 100%, inclusive códigos-fonte. Então nessa hora o rodas ele podia ter ido embora da noite para o dia. E então eu fico muito preocupado com isso. Eu tenho muito interesse de disseminar o rodas, mesmo que ele, e ainda mais que nós já provamos que a extensão dele para o Ensemble, o Kalman Filter, foi muito boa. A principal métrica de que a média do nosso Ensemble, ela tinha um erro menor do que a média dos erros dos membros, que é uma métrica fundamental para que você prove que o Ensemble, o Kalman Filter, foi bem implantado. Ele não bateu o NOI porque nós fizemos o Ensemble Kalman Filter com 11 membros, mas o nosso NOI usa 126, então ele não bateu ainda o NOI, mas com 11 membros apenas. Então, se a gente tivemos um outro experimento que foi perdido, onde a gente usou 30, que ele deu certo. Então, eu não tenho, assim, outra coisa, o Jedi escrito em linguagem altamente sofisticada, em C++, quer dizer, o nosso grupo ele não está preparado para rapidamente trabalhar em C++, então a gente tem que ter uma certa adaptação, né? E o nosso grupo também é muito pequeno, então eu acho que tem que ter um processo lento para que a gente possa, de fato, ter o Jedi como uma ferramenta totalmente aplicada no dia a dia dessa tecnologia de assimilação. Fala. Assim, essa pergunta do Saulo é bastante pertinente, né? Porque a gente entende, né? A gente entende das dificuldades, mas esse é o desafio, né? Vamos lento, mas eu acho que o caminho futuro, acho que nessa direção. Agora, eu entendo também que nesse processo, usar o Jedi, acho que está dentro da pergunta do Saulo, de alguma forma, usar, e dar a resposta sua também, usar o Jedi como método
de assimilação. Se a interpolação ótima já está lá dentro, você é a melhor pessoa para usar aquela implementação que está lá dentro para uma aplicação muito próxima à sua. É muito melhor você fazer isso com a gente, né? E aí acho que até gostaria de alguma forma a gente se organizar para contribuir nessa ação, né? Você fazer isso numa assimilação oceânica, usando a interpolação ótima, é muito melhor estar com você do que a gente fazer ou querer fazer uma coisa sozinho, né? Dentro do nosso ambiente. Então, é nesse aspecto também que eu acho que vale a pena a gente, essa interação e essa atividade ser feita mais importante, absorvendo e adotando o Jedi como um ambiente de implementação e teste, né? Como você... Eu entendo. Eu acho que, por exemplo, eu tenho alguma experiência também com o 4DVAR do ROMS, né? Eu passei um ano na Califórnia em 2013, 2014, com o grupo do Andrew Moore, porque a ideia é que a gente tinha conquistado já uma boa assimilação no Haikon e a gente tinha dentro da Remo também o ROMS. E aí meu objetivo era conquistar agora, então, a assimilação dentro do ROMS, como já vi o 4DVAR pronto, eu falei, eu vou atacar essa área aí agora. Só que quando eu voltei, a Petrobras unilateralmente decidiu eliminar o ROMS da suíte de modelos da Remo e eu fiquei a ver navios. Agora é interessante que o próprio grupo dentro do SEMPES continuou usando o ROMS e eu passei tudo que eu aprendi para eles dentro do 4DVAR e hoje o 4DVAR está instalado dentro do próprio SEMPES e tem até paper publicado aí pelo Thiago de Paula com o 4DVAR. Então, eu acho que posso contribuir um pouco também com o 4DVAR, mas como eu acho assim que a gente tem que fazer a coisa passo a passo, indo dentro do que o Haroldo falou, ou seja, vamos também consolidar uma certa tecnologia que nós temos e aí avançando, né? Se a gente quiser partir direto para o final como objetivo, não ter um passo intermediário, acho que pode ser mais difícil de ser conquistado. Então eu vejo com muito bons olhos a conquista do Jedi, indo para o 4DVAR, um ensemble, abrindo mão do Rodas, não faço questão que o Rodas seja o sistema nacional, pelo contrário, é um sistema simplificado, mas é uma etapa que eu acho que vale a pena a gente também consolidar para não deixar esse conhecimento se perder, que demoramos 10 anos para conquistar e eu acho que não pode ser perdido. Eu não sei se foi um trocadilho, né? Essa coisa de ficar a ver navios com modelos oceânicos. Deixa eu fazer um comentário, então, em cima disso que a gente está discutindo, né? Até o Sapu bem mencionou na apresentação dele, né? A gente olhar para o passado e as coisas que a gente sempre prometeu e, de alguma forma, a gente prometeu com boas intenções, mas alguns percalços no meio do caminho fizeram com que a gente, às vezes, não conseguisse cumprir aquilo que a gente queria, de fato, fazer, né? Então, é por isso que a gente, por exemplo, convidou o Tanajura para estar conosco na assimilação oceânica, para que a gente pudesse estar sempre com os pés no chão, né? Tá bom. Na praia. Na praia, o pé na praia. Mas, na realidade... Os trocadilhos aí ainda não pararam. Imagina. Agora está falando de praia. Na realidade, em todos os sistemas, a gente tem a ideia de ir para o Jedi. Mas em todos eles, a gente vai à medida que for possível ir. Sabe? Hoje, assim, o primeiro sistema que a gente espera ir para o Jedi é a atmosfera, né? Mas a gente vai também com os pés bem no chão para lá, né? Se a gente vai dentro do nosso tempo e dentro da nossa capacidade, tanto de pessoal quanto computacional para o Jedi. Hoje, o que a gente tem com o GSI já nos atende como um centro, dentro do que a gente espera. Claro que a gente quer alguma coisa sempre melhor do que a gente tem hoje, a gente quer amanhã. Mas, para pensar num centro que está 10 anos sem assimilação de dados e sempre tentando fazer assimilação de dados e precisando que a comunidade inteira entenda como que é o processo de assimilação de dados, entenda que não é um processo de um grupo, é um processo de um centro inteiro, né? O GSI hoje... a assimilação está engatinhando dentro do centro.
E dá para dizer que até dentro da modelagem nacional. Então, a gente tendo o GSI hoje, com o que a gente tem, já está nos atendendo. Então, se a gente conseguir ter esse sistema robusto e funcionando, é o primeiro passo. Então, a gente conseguindo isso, a gente tem que ter um sistema bem sólido. A mesma coisa vai para o oceano. Então, não necessariamente a gente precisa pular uma etapa e já querer ir para o JEDI. A gente precisa consolidar isso, ter um sistema robusto, funcionando, com todas as observações que a gente quer nesse sistema, aprender bem ele, entender como que a assimilação funciona em todos os contextos, dentro da modelagem, a observação, tudo como é que funciona. Porque se a gente der um passo extra, for para o JEDI, porque o JEDI é o estado da arte, mas não adianta a gente ter o estado da arte e o resto não funcionar. Porque não vai ser a gente colocar a mesma coisa do LTKF. O LTKF, na época, era o estado da arte e todo mundo olhava para o CPTEC como sendo o primeiro centro a operacionalizar um sistema por ensemble, Kalman Filter por ensemble. Mas, quando a gente pegou o sistema LTKF para trabalhar, ele era um sistema acadêmico que tinha muita coisa para trabalhar dentro dele. E o CPTEC não tinha pessoal, não tinha máquina, não tinha recurso nenhum para fazer aquilo. E o LTKF nunca entrou em operação. Ele nunca sequer, né, nem chegou perto da operação. Então a gente precisa estar com os pés no chão. Né? Hoje o JEDI é muito mais robusto que o LTKF, mas o centro precisa se organizar em muitas outras esferas aqui dentro. Né? Então, se a gente tem o GSI hoje funcionando, a gente vai manter ele funcionando até ter um estágio maduro na assimilação como um todo. A mesma coisa é o oceano. A gente vê a parceria com o Clemente, né, uma parceria sólida com um sistema de assimilação oceânico sólido que a gente pode trazer para cá. Pode não ser desculpa o que eu vou falar, né, mas pode não ser a melhor metodologia, como muita gente às vezes até fala, né? A gente foi numa das conversas no comitê, questionaram a gente por que não utilizar o Ford VAR. Talvez não é a melhor metodologia, mas é a que nos atende. E é o que a gente vai utilizar, porque o que nos atende, a gente tem expertise do professor Tanajura para estar junto com a gente e é o que interessa para a gente nesse momento. Então, não, perfeito. Eu fico feliz que vocês tenham esses passos sólidos e tenham essa confiança de seguir esse caminho para não dar com os burros na água, né? Esse é o mais importante. Foi todo mundo para o oceano. Eu vou pegar aqui é o seguinte, eu vou insistir nisso. É importante a gente assimilar o que tem disponível, com o modelo que a gente escolher. É o melhor modelo, não sei, depois a gente vê. Na previsão de dinâmica da ionosfera, a assimilação que a gente faz é com o NUDIG. Eu trabalho com outras coisas, mas chegou lá, eu tinha que terminar aquele negócio, tinha uma equipe que não conhecia assimilação de dados, então eu não podia. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui assim, você só fica treinando quem é o melhor parâmetro dinâmico para assimilar esse negócio. E aquilo ali, em um ano, a gente colocou um sistema operacional de previsão da ionosfera que não tinha nem de perto aqui no Brasil, nada nesse negócio. E o seguinte, NUDIG pegando dados de ionossoma. Tem que começar e entender o problema. E isso a gente tem que fazer o seguinte, será que o dado está bom, será que não está bom? Entender essas coisinhas e tem que ter um começo. E tem que ter um prazo. Por exemplo, no nosso caso lá, a gente tinha que paralelizar o modelo era o modelo supim, remover, estabilizar o modelo não era estável, e por último fazer a assimilação. E aí é o seguinte, poxa, tem tanta coisa para fazer, eu não vou tentar filtro de Kalman, ou método variacional, ou rede neural. Isso aí é muito complicado para essas pessoas, as pessoas não sabem nem o que é assimilação, então é o seguinte, olha, pega essa coisa aqui e a gente só vai atrás de um único parâmetro, que é o parâmetro de NUDIG, para a gente inserir as observações. E é o que está funcionando até hoje.